E aí, Marcelo, o que você acha do dia ruim? Você acha que um dia ruim na vida de uma pessoa é capaz de mudar toda a história dessa pessoa? Rapaz, um dia ruim deve ser levado em consideração na vida da pessoa, hein? Imagina bem, cara, você chega lá, ainda mais agora nós professores voltando a dar aula, chega no primeiro dia de aula, a gente recebe o aluno mais encapetado da escola na sua sala. A tendência de você ter vários dias ruins até o final do ano é grande. Brincadeira, gente. Brincadeira, alunos, pais e professores. Mas agora voltando, um dia ruim realmente é de se levar em consideração no futuro de qualquer pessoa. Pode ser, ontem, num outro podcast, eu falei um pouco sobre isso. Às vezes a diferença da pessoa, ah, do sucesso, tanto profissional quanto pessoal, pode depender de um dia ruim, basicamente. Eu lembro bastante daquele filme Um Dia de Fúria, Uh, do Michael Douglas, né? Michael Douglas, pode crer. Dia de fúria. Que ele teve um dia ruim que acabou com o resto, não só do dia dele, mas da vida Uhum. dele praticamente, né? E se a atendente do McDonald's tivesse servido café para ele, não teria dado fio. Não teria dado tão ruim, na verdade. Ele só queria tomar o café depois das 11 horas. Justamente. Mas bom, é isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Se um dia ruim é capaz de mudar a vida de uma pessoa, né? Porque nós vamos falar hoje sobre a série do Batman, Um Dia Ruim, né? E é isso que a gente vai analisar hoje aqui no nosso podcast, o Manifesto do Caos. Eu sou o Luciano Eu sou o Marcelo. e sejam bem-vindos ao podcast Manifesto do Caos. Rapaz, e aí a gente vai falar justamente num personagem que começa a sua história com um dia ruim, né? Começa a história dele com um O, dia muito o ruim. Batman é o mais clássico. Cara, vamos lá. E acho que por isso que todas essas histórias de dias ruins com o Batman dá certo também, né? Tem a ver com a gênese do personagem. É, a história do Uhum. Batman, ela começa justamente com um dia muito ruim, né? Que é o dia que os Muito pais ruim. dele morrem, né? Uhum. É o Sim. dia é o pior dia da vida dele e que transforma toda a história dele pro resto da vida, né? Uhum. É, a gente no pré, na pré-produção do podcast, a gente estava comentando sobre alguns analistas de cultura pop. Tem um que é do Quadrinhos na Sarjeta, ele sempre fala que o Batman é uma criança mal resolvida, né? É, Com todos os sentidos aí, a- com todas as circunstâncias, né? E eu acho interessante ele falar isso, que o trauma dele é tão grande que, para ele se relacionar bem, ele se relaciona sempre com pessoas mais jovens, né? Os sim, Robins são mais jovens. faz- Os vilões deles são uma galeria de vilões traumatizados, né? Quase todos os vilões são assim. As relações de poder dele são estabelecidas a partir desse trauma. Não tem, né? Tudo remete a esse primeiro trauma, né? Voltando de sim. novo a dizer a questão do dia ruim. Inclusive, é o que nós vamos analisar hoje no quadrinho aí, Uhum, é justamente isso, né? Sobre a influência que o Batman tem na história de um dia ruim de um personagem que é o vilão dele, né? Que é o Charada, né? Então a gente vai ver a história do Charada, o que um dia ruim causou e que isso reflete lá na frente, juntando justamente com o Batman, que também teve um dia ruim. Então a gente tem um desfecho na história que não é bom para quase ninguém. é isso. E aí, Marcelo, mas só falando um pouco desse conceito de um dia ruim, né? Vale a gente lembrar também que essa série, Um Dia Ruim do Batman, ela traz. Na verdade, ela é uma comparação não. Uma comparação com A Piada Mortal, né? Que foi Aham, a história precursora lá do Alan Moore, que conta.
é um dia ruim do Coringa, né? Que como um dia ruim pode mudar a vida de uma pessoa, e aí acabou transformando o Coringa no que ele é, né? E aí a DC traz essa vertente de um dia ruim, né, para os dias de hoje, e acaba fazendo isso com vários vilões, né, com a galeria de vilões do Batman. Então a gente vai ter nessa série as edições do Ra's al Ghul, do Pinguim, do Duas Caras, da Mulher Gato, do Cara de Barro, do Senhor Frio e do Bane. Uhum. Acabei lendo todas, na verdade, Aham. justamente por causa do Charada, acabei lendo o restante aí também. E falo pra você, sem dúvida nenhuma, que a do Charada, pra mim, é a melhor disparada aí das 8, né? São 8 edições e a do Charada Uhum. é a melhor. Você acabou lendo só a do Charada, né, ô Só de Marcelo? charada. Você Aham. só leu essa do Charada. Mas só lembrando também que cada edição tem uma dupla de autores, né? Um desenhista e um roteirista, um escritor ali. E aí os autores dessa do Charada, que é escrita pelo Tom King e desenhada pelo Mitch Gerads. Esses caras aí, essa dupla aí já é bem conhecida dos fãs da DC aí. Eles produziram o Senhor Milagre, A Milagre é Xerife boa. da... É boa, a Boa. gente pode Milagre é comentar boa. ela um dia aqui, Senhor Uhum. Milagre, né? Aí já fica a proposta para um próximo Boa. podcast. Não, beleza. Uhum. Xerife da Babilônia também é da mesma dupla. E Estranhas Aventuras, né? Também é da dupla Tom King e Mitch Gerads. E só lembrando que essa edição aí também do Charada, né? Do Dia Ruim aí, venceu até o prêmio de melhor edição única aí do Eisner 2023, né? Então essa dupla já é famosa, como eu falei, no meio da DC aí, dos quadrinhos em geral. Mas eles ganharam o prêmio, essa edição ganhou o prêmio de melhor edição única, né? Para você ver o tamanho aí da importância dessa edição, né? Quem não leu, leia, porque realmente é merecedora de prêmio, muito boa mesmo. E eu vou além. Piada Mortal é muito boa, mas eu acho que essa, tudo bem que não é da mesma linha, é um outro tempo, mas eu acho essa melhor que a Piada Mortal ainda, cara. Depois a gente pode até discutir isso. A gente pode fazer essa discussão, sim. É que eu acho Aham. que são características diferentes Diferentes. dos Até personagens, né? E da é, história também, né? isso. Mas E o Alan eu acho Moore é que um outro perfil de escrita também, né? Mas eu Que acho, é, então, é que assim, a piada mortal, ela tem uma consequência na cronologia do Batman, ah, na uhum, cronologia não só do Coringa, do Batman, uhum. da Bárbara Gordon, Sim, sim, do comissário Gordon, que acho que influenciou por muito tempo, até hoje, na verdade. sim. Mas essa do Tom King, eu acho que a influência que ele causa é no personagem, no Entendi. Charada. No No Charada. Charada. No Uhum. Charada. Eu acho que ele tem uma relevância muito grande pro Charada. Você tem razão. Você tem razão. É porque a do. Vamos lá, eu travessei o assunto, cara. Desculpa aí. Não, que é Mas isso? o. mas é que eu gostei do por onde foi a discussão. A conversa. Você tem a questão de peso, né? Charada é um personagem que eu gosto muito, mas querendo ou não, o Coringa é um personagem mais. Não é relevante, mas ele é o número um do Batman ali, né? Ele é o antagonista número um do Batman sem muita discussão, né? E você disse tudo. A história da Piada Mortal, ela atravessa mais histórias, né? Mais histórias de vida de personagens, né? Traumatiza o Gordon, cria uma personagem nova na Bárbara Gordon, né, que vira oráculo por conta da questão. É spoiler falar do coisa? Acho que não, né? Não, Quase, não. tem quase 40 anos de vida. Não, e outra, a gente. Não, já deixa claro que a gente vai dar spoiler de um monte de coisa. Exatamente. É que o outro é mais novo, né? Pode ser que alguém Também pegue. tem isso, né? A O idade, outro é o mais tempo. recente, né? O É. 2023 ainda tá meio recente na cabeça de quem leu. Ou de quem não leu ainda querer ler, mas o outro, né? Mas, pelo amor de Deus, a Piada Mortal não é possível, né? Que a pessoa não tenha visto nem o desenho, né? É verdade. Teve também o desenho agora. E realmente, você cria a Bárbara Gordon para se atuar como oráculo por conta de ter ficado paraplégica e tudo mais, né? Tem um trauma Sim. físico e tudo. E realmente, nesse sentido, ela é mais. Ela nem era canônica, né? E por conta do efeito que a história teve, o peso da história, ela acaba tendo
sequências que... Sequências que saíram dela, né? Isso. Mesmo, como eu disse, mesmo ela sendo no início à parte, ela acabou. É que parecido um pouco com a série animada, né? A série Isso, animada do Batman, justamente, ela criou coisas ali que acabaram virando canônicas pro Batman depois. que atravessaram outras histórias, Uhum, né? outras Mas histórias. é que, assim, eu acho que tem esse peso do tempo, né? Que Uhum. a Piada Mortal é muito mais antiga, então a gente não sabe, apesar de não achar que vai Sim. influenciar da mesma forma a história do Charada mais pra frente, eu acho que não vai ter a mesma influência, mas a gente não pode saber ainda disso. É. A gente não consegue decifrar ainda porque é uma história muito nova, né? Pode ser que o Uhum. Charada... E aí a gente entra até numa outra discussão, porque assim, pode ser que a partir de agora o Charada se torne realmente um personagem frio, calculista, que ele sempre foi, mas sem aquele ar cômico que ele tinha antes, em algumas aparições. Pode ser que a partir de agora realmente ele vista a carapuça desse personagem mais misterioso, psicológico, que faz mais Uhum. um teor mais violento até, né? Porque se a gente parar pra pensar, o Charada, sei lá, ele surge lá no final da década de 40, no começo de 50, lá em 48, 49, se eu não estou enganado. Uhum. Mas depois ele tem a série que fez muito sucesso, a série do Batman dos anos 60, e aí a gente tem o Charada já bem cômico lá, né? Bem cartunesco, que é interpretado pelo Frank Gorshin lá, Uhum. porque era o tom da série, né? Sim, sim. E depois a gente tem uma aparição do Charada, isso falando de cinema, né? A gente vai ter a aparição do Uhum. Charada com o Jim Carrey, que, mano, em Batman Eternamente, lá em 95, que é mais caricato que aquilo, é impossível, né? Impossível. É impossível. Você pega o Jim Carrey pra fazer o Charada, mano, num filme que é uma comédia, né, cara? Uhum. Ele fez o Máscara ali, né? Era o Ele Máscara, era era o o, Máscara com ponto de interrogação. isso, era até verde, né? Tudo. Era o Máscara com ponto de E interrogação. eu lembro que eu não era, assim, era leitor, lia quadrinhos, tudo, mas não tinha muito conhecimento. Cara, eu achava que aquele traço de. E tinha muito forte na minha cabeça a série ainda de 60, dos anos 60, né? Eu tinha na minha cabeça aquele perfil do personagem ali, mais remetendo ao Coringa do que mesmo ao Charada. Não sei se você tinha essa percepção. Óbvio, depois de ler, você entende que o Coringa é um personagem, além de ter aquela questão da risada e de tudo mais, né? Dos trejeitos de palhaço do crime, ele é um cara muito mais psicopata, né? Um Então, outro mas nível de psicopatia. você sabe Uhum. por que eu não tenho essa ideia Você tá falando do Charada do Jim Carrey, né? Do Jim Carrey, isso. Mais Do Jim parecido Carrey. com o Coringa. Mas se você parar pra pensar, a gente tem, sei lá, 6 anos antes, um Coringa que é caricato também, né? Que é o do Sim, Batman de nossa, 89, né? 89. Só que ele. Só que isso tem um traço tudo da caricatura, mas cara, eu vou falar pra você que eu tenho mais medo do Coringa do Jack Nicholson do que do Heath Ledger. Acho que mas Ele é mais deixa isso imprevisível, né? ele é mais imprevisível, exatamente. Ele é Cara, mais eu imprevisível. achava muito bom aquele Coringa dele. Bom, mas beleza, só pra. Não, Mas 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 assim, isso que você tá falando é interessante porque, tipo assim, o Heath Ledger, quando ele faz o Coringa, a gente sabe que ele é mau. A gente sabe que ele Aham. vai aprontar alguma coisa. Mas quando você pega o do Jack Nicholson lá de 89, você não sabe se você vai rir de alguma coisa que ele vai fazer ou se você vai se assustar, né? Uhum. Então, por isso que eu falo que o Charada, na verdade, de 95, pra mim, ele é mais caricato ainda. Então, eu não chego a associar ele com o Coringa, porque Entendi. ele ficou, tipo, Não, ele é uma mais caricato piada. que o É do uma Jack Nicholson, piada. né? É uma piada mesmo, assim, né, mano? A gente Uhum. tem o Coringa do Jack Nicholson, que é caricato, mas é que nem você falou. Eu tenho mais medo do Coringa do que do Heath Ledger lá. Por causa Sim. disso, por causa da imprevisibilidade. Já o Uhum. Charada não tem essa característica, né? Não, De não tem. imprevisível, né? De psicopata. Não. Ele tem, Ah, ele tem a característica de ser um cara, lógico, que tem problemas mentais, mas o problema mental dele é associado a sempre fazer uma charada, né? E exato. se a pessoa desvenda a charada dele,
tipo, é o ponto fraco dele, né. Sim. Então, tipo Não, assim, ficou um personagem muito unidimensional, né. sim. No a atuação do Jim Carrey naquele momento era daquela forma mesmo, né. Ele já vinha de 2 filmes ne nesse mesmo tipo de brincadeira, né. Depois ele vira um ator sensacional em outros filmes, né, mas naquele momento ele vinha e ele fez o Jim Carrey no filme, né. Hã, Ele fez o que ele sabia fazer naquele momento. naquele momento. Na verdade não é o Uhum. que ele sabia fazer naquele momento, porque eu acho que o Jim Carrey é um bom ator desde sempre, na verdade, mas Desde era sempre, o que sim. exigiam dele naquele momento, É. né, o que Ele achavam que ganhou ele só sabia dinheiro com fazer. aquilo, exato. Ele começou a ganhar dinheiro com aquele perfil e aquele perfil foi ficando, né. Isso, é. Ah, Depois ele uhum, prova que, na verdade, ele não precisava viver só daquele perfil ali, né, de aham. engraçadão, cômico, esculachado, né, mano. Ele não precisava ser o Debi Lloyd a vida toda. A Ele vida fez toda. É ele verdade, verdade. ele fez Verdade, tem outros razão. filmes muito bons, assim, e mostrou Uhum. que ele é um excelente ator, né, mano. Não, e vamos lá, tem agora na hora conversando agora, eu já até identifiquei até por que eu achei que o personagem do Jim Carrey era mais exagerado, parecia mais o Coringa do que o Charada. Por conta a gente falou um pouco também disso, por conta da série animada. Você lembra da Sim, série animada? Quando o Charada começa a aparecer, ele aparece com o terninho lá, isso. igual o Charada apareceu no filme mesmo, aí depois que ele coloca aquele macacão, aquela colana. E lá ele era um personagem mais centrado, né? No É, começo. Né? Tinha uma bengalinha, cartolinha. era isso mesmo, Era verdade. interessante. Até porque o perfil da série era um pouco essa, né? Era um pouco mais sisuda também, né? Era Sim, um mais Batman sombria, né. mais sombria, um Batman É. mais. Até a vozona do dublador brasileiro era um negócio que dava uma imponência, assim, bem legal. É interessante ver que essa característica do Charada, ela muda nessa história que nós estamos falando agora, mas ela também muda um pouco antes, né? Que é o filme do The Batman lá, né, mano? Ah, Quando- sim, verdade. Foi um The Batman anterior ao Gibi, né? Então ele já Cara, muda um pouco a característica ali, né? aham. Não, quando eu tava lendo, eu acho que até mandei essa pergunta pra você, você me falou depois que não, né? Eu até achei que o filme do Batman tinha feito o perfil meio que o Matt Reeves tinha feito o perfil do Charada já com base nesse gibi, mas, nessa HQ. Mas não é, né? Ela é posterior ao filme, né? É posterior. Posterior É ao porque filme. ele ganhou o prêmio em 2023, sei lá, deve ter saído em 23, 2022. 2022, O filme do The Eu, Batman é quando? 2020, na pandemia estava em pré-produção Eu e acho que acho é que as antes. gravações foram em 2020, até por conta que eles estavam no set de máscara e tudo mais. É anterior, anterior. Né, imaginando que o roteiro tenha sido escrito até antes, né, É. disso, então realmente não teve muita. Na verdade, já era o perfil das histórias do Charada ali nos 952 também, que já tava mudando. Mudando não, né? Já tava vindo mais dessa linha também, eu acho. Aí eu tô. É um chute, tá? Que eu não garanto que seja dessa forma, mas eu acho que deve ter sido isso também. Então, mas aí tem essa mudança no filme e a gente vê na sequência a história com um Charada totalmente diferente, né, cara? Que Totalmente sem diferente. aquele perfil caricato lá, um cara Uhum. totalmente louco das ideias, um cara psicótico, né? Enfim. E que aí a gente começa, quando a gente entra na história, que é interessante, né, o Marcelo? Uhum. Porque se a gente começar a ver a história, como que começa a história, né? Pra quem tá ouvindo, às vezes tá falando, mano, os caras tá discutindo tanto charada, agora é sombrio, que é psicológico, mas do que se trata essa história? Bom, enfim, a história é um dia ruim. O que é esse dia ruim? A história começa com a morte de uma pessoa comum na rua. Um homem tá trabalhando lá, um homem que está trabalhando, recebe uma ligação da esposa, falando que a filha não quer ir pra escola, não quer ir pro treino de Uhum. futebol, etc, etc. E ele desce falando no celular, não, eu tô indo pra casa, vou ver e tal, não sei o quê. E de repente ele tromba uma outra pessoa na rua, que a gente vem descobrir depois que é o Charada, e o Charada mata ele. Qual o motivo da morte desse cara? Não tem, né? Uhum. A gente não vê motivo nenhum ali. Não vê motivo nenhum. E aí a gente passa, então, a história passa a se desenvolver em cima disso.
uma morte aleatória, mas o Charada ele é um vilão que ele sempre tem um porquê. Ele sempre tem uma charada, inclusive. Uma charada, É, exato. e essa morte ele não tem charada, né? Ele mata aleatório. E aí, enfim, passa a história, a gente vê o Bruce Wayne indo consolar a viúva no funeral, e porque ele Uhum. tinha um certo conhecimento com essa pessoa que morreu, né? E a gente passa a descobrir, então. E aí o quadrinho faz uma coisa sensacional. Não sei se você chegou a perceber, ô Marcelo, mas ele começa a fazer o salto no tempo. Lógico que você percebeu os saltos no tempo, né? Uhum. Voltando, indo pra frente e tal, não sei o quê. Mas você percebe que quando ele volta no tempo, a borda do quadrinho é diferente, é de outra cor. Sim, de E outra aí, cor. quando ele volta pro tempo atual, é outra cor. E ele fica com essa brincadeira das bordas do quadrinho mudar de cor o tempo todo. E aí a gente começa a descobrir que toda essa parte psicológica alterada do Edward Nigma, né? Edward Nigma, que é o Uhum. nome do Charada, vem do quê? De um abuso que ele sofreu lá na adolescência dele, né? Sim, já na adolescência. Ele era um aluno genial que estudava e tal, mas ele não conseguia tirar 10 numa determinada prova porque o professor dele metia uma charada no meio, né? Cara, mas nossa, nossa, essa história é malvada em tantas camadas, né? Porque você tem um abuso familiar, ó, ele é um filho bastardo, né? Dá a entender não dá muito a entender no começo, mas depois no final você entende que ele não, que ele, pelo que eu entendo, não, pelo que dá para entender, ele é filho desse homem rico, que até é o professor É o diretor. diretor da faculdade onde ele tá, e não é filho do casamento do cara, né? Tanto Não, na que. verdade eu não entendi isso. Eu entendi que a mãe Você não entendeu isso? abandonou. Não, eu Meu entendi que a Deus, mãe cara, abandonou. quando ele vai atrás daquela da mãe, eu achei que a mãe fosse uma prostituta. É mesmo? Caramba, Sério? mano. Você não percebeu isso? Que ele vai Não. atrás da mãe no final, tudo lá, né? Sim, sim. E eu entendi isso, cara, que ele é um bastardo. Por isso que ele, além do abuso, você, pode ser que a minha leitura esteja meio enviesada por algum motivo, né? Caramba, mas pensando assim, Ah, faz um certo sentido agora mesmo, cara. uhum. Nossa senhora, E minha cabeça explodiu aqui agora. pô, vou ler de novo, porque eu posso estar errado também, óbvio. Mas e ele tem esse peso, né, cara, de ser um filho bastardo, tudo mais, né? O pai aceitou criar, né, da forma que ele cria lá, meio que um peso. Aí também não mostra se ele tem irmãos, né? Não, não mostra. Mas com um O que peso mostra é que ele é um aluno genial genial, e, sim. e muito inteligente, mas que Do ainda nível do assim, Bruce Wayne para mais até. justamente, só que Uhum, ele, mano, é assim, é aqueles bagulho de, sei lá, de pai abusivo mesmo. O moleque uhum, tira 94 e apanha porque não tirou 100, tá ligado? sim. 9,9,5 não é bom, sabe? É, né? E ele é Bem isso. genial. E ele não tá tirando o 10 porque o Por um, professor. Não vou falar também é que o um professor. abusivo, né? É, Dá pra falar que é um. É eu ia falar um assim, ele até. sacana. Eu ia falar um É um sacana. sacana, é um sacana. Eu usei abusivo exageradamente até, mas. E nem acho que é por mal, até porque também ele não vai. Ele não tem noção das atrocidades dos pais, né? Então, na verdade, Marcelo, eu acho que o Uhum. professor, ele faz um papel ali de falar assim, ó, tá vendo? Você é filho do diretor, você é mega inteligente, mas a vida não vai deixar você tirar 10 em tudo. Porque Ah, eu entendi boa. dessa forma, entendeu? Tipo assim, Boa, a perfeito. vida, ela vai te impor algumas limitações que por mais que você seja bom, Uhum, você não vai ser 100%. A não ser que você... Tipo assim, não tá nos cadernos, não tá no livro, não tá na biblioteca, tudo na vida. Entendeu? uhum, A vida, ela te sim. impõe algumas situações que, tipo, você tem que ter um pouco de malandragem pra superar. Uhum, pode crer. Esse é o sentido que eu entendo. Não, você tem toda a razão. Leva bem para essa análise mesmo, porque o professor ali é demonstrando que nem todo conhecimento é acadêmico, né? Nem Isso, todo conhecimento é justamente. acadêmico. Não, tem razão. É, Não, isso é bem
E isso dá para interpretar bem mesmo. E aí a gente tem o pai do Charada, né? Que é um homem totalmente violento e aí fica a relação dos três, né? Do pai, do filho e do professor. E um não sabe do outro, né? Tipo assim, o professor não sabe que ele tá sendo pressionado pelo pai, o pai não sabe que o professor tá impondo essas dificuldades na vida dele. Uhum. E, tipo assim, você pensa tudo isso na cabeça de um adolescente, né, cara? Então, eu acho que a história, ela passa por um contexto muito sério, ela trata de um assunto muito sério quando ela entra nessa vertente. De falar assim, ó, Uhum. um adolescente, por mais que a gente adulto fala assim, é frescura, Ah, os adolescentes, a gente fala muito disso, né, às vezes, o adolescente de hoje não sabe lidar com as coisas igual a gente, porque a gente sofreu abuso e a gente soube lidar com isso, não é por causa disso que a gente tem que normalizar tudo isso e achar que todo mundo tem que sofrer abuso e saber lidar da mesma forma que a gente sofreu, né? Eu acho sim. interessante quando a história entra nesse ponto. Primeiro, que as pessoas, a gente não pode tratar as pessoas que elas lidam com os mesmos problemas da mesma forma. Cada um lida com o problema de uma forma diferente, cada um interpreta, enxerga e vivencia de uma forma diferente, né? E a gente também passa por um momento que, tipo assim, eu acho que a gente não pode normalizar. Tipo, eu já sofri coisa pior na minha infância, sabe? Eu acho que a história passa muito por cima disso e é um assunto muito sério, né? Não sei se você entendeu dessa Não, forma. perfeito. Cara, você transporta a história para essa análise que você faz, transporta a história para o momento que a gente vive. Realmente tem essa, né? A nossa geração não sabe lidar com os traumas da geração atual. Tem isso também, né? A gente leva para esse lado do mimimi, né, dos problemas psicológicos que afloram em muita gente hoje, inclusive a gente, né? Sim. Que estamos ali na geração dos 40. Ai, meu Deus do céu, 40 já. 40 e tantos já. 40, mais 40, quase 50, né? E geração que não soube lidar com traumas. Nossa, a gente cria os nossos filhos sem ter sabido lidar com os traumas que nós tivemos, né? E quando você traz esse comentário para a geração atual, né, atualizando a história, você acerta no ponto, é isso mesmo, né? Então, não sei se o autor tinha essa ideia, certamente a ideia de discutir problemas psicológicos ele tinha, né? Sim. Isso é fato. Mas às vezes não estava no horizonte dele discutir o conflito geracional, geracional, né, no sentido de gerações, né? De como lidar com traumas, né? De como se É. lida com traumas. Né? Então, assim, Mas cabe sim, análise no quadrinho. sim, é que eu acho assim, ô Marcelo, e essa é Uhum. uma proposta que a gente sempre teve no nosso podcast aqui, que se a gente continuar tendo episódios Uhum. frequentes, que eu espero que a gente tenha, né? Uhum. Mas é trazer justamente essa discussão, porque, tipo, uma obra também, o autor só é dono da obra até o momento que ele publica ela. Sim, muito bem, muito bem. A Cai de partir, novo no cara do Quadrinhos da Sarjeta. porque Ele a partir fala do muito momento. isso. Isso, a partir do momento que ele lança, ele publica a obra, cada um faz uma interpretação diferente, né? Cada um faz a Uhum. interpretação. Não digo nem que lhe convém, mas ele faz a interpretação que ele entende como a história que ele já tem, né? A história de vida dele faz ele tratar essa obra de acordo com isso, né? Com as ideologias, com os pensamentos, com aquilo que ele Sim. vivencia no dia a dia, enfim. Então eu acho que o autor, ele meio que perde essa mão de tipo assim, minha obra quer dizer tal coisa. Entre Uhum. aspas, quer dizer tal coisa até certo ponto, porque a partir de certo ponto é a interpretação de quem está consumindo a obra, né? Então, Perfeito, perfeito. então, assim, mesmo que o Tom King não tenha tido a ideia de discutir esse problema geracional no Uhum. quadrinho, ou essa pressão dos adolescentes que os adolescentes sofrem hoje, que a gente não sabe lidar com esses traumas, né? Porque pra gente, Uhum. bem dito, mano, a palavra que você falou foi da hora pra caramba. Mimimi, a gente trata tudo como mimimi, né? É mimimi. Então, tipo assim, na verdade a gente não tá sabendo lidar com os traumas da juventude, né? Que pra ele é um trauma, pra gente pode até não ser. Sim. Porque a gente foi tão traumatizado, talvez, no nosso passado, que pra gente pode não ser. Mas não é Não, por isso que não deixa de ser um abuso, um trauma, etc., né? Na geração atual. não, Então perfeito. ele pode até não ter tido essa intenção, mas é um quadrinho que
trata disso o De tempo problemas todo. psicológicos o tempo todo. O tempo Exato. todo. Do início ao fim. Só fazer um parênteses da questão do mimimi. A pessoa falou duas expressões que a pessoa usou, eu já sei que ela tem que ir abaixo de 100. 3. Lacração, cultura woke e mimimi. Se juntar as 3, então tem menos de 50 de QI. Nossa, que pecado, pessoal. Nossa, Pessoal extremista não vai escutar o nosso podcast. Já estamos causando polêmica. Já. A ideia é essa, causar polêmica. Se não for para ser escandaloso, eu nem venho. Eu nem venho. Não, manifesto do caos. Se fosse mimimi do caos, tudo bem, mas não é. Não é, manifesto do caos. Se não fosse para ser caótico, eu nem vinha. Nem vinha. É isso aí. Mas voltando um pouco para a história, né, o Marcelo, só para quem está ouvindo também entender mais um pouco. Então, tipo, vai ter esse trauma do professor, do pai e do aluno, que é o Charada, e ele vai crescer depois com esse trauma, mas enfim. E aí a gente volta pro presente, vê o Charada preso, e aí a gente vê uma cena bem violenta, né, que é quando o policial vai oferecer. O Charada tá preso, né? E aí o policial vai oferecer uma alimentação para ele lá. Nossa, pode crer. E, enfim, ele faz uma charada lá e o cara não entende. E o policial dá a entender que tava até meio simpatizando, né? Levou de boa, né? Ele tava meio. Tanto que a cena fica grotesca para quem tá lendo, tensa, justamente por conta disso, porque ele meio que parece que eles têm um relacionamento bom, né? Isso, parece que ele tem um bom relacionamento. Até no ponto onde é um preso e um policial carcerário se tratando, né? Até cordial, assim, né? E aí o Charada... acontece, nossa, mano. Charada faz uma charada, né? Ele faz uma charada e aí o policial acaba não desvendando lá a charada e ele faz uma manobra lá, aquela portinhola que enfia a bandeja, né? É isso, né? A bandeja, né? É isso, a bandeja que enfia, ele prende os dedos do policial e acaba arrancando o dedo do policial, né? E aí, enfim, por conta dessa agressão ao policial, por conta dele já ter matado o preso que tava do lado dele através... tipo assim, o quadrinho é legal porque ele não mostra que matou esse cara, mas dá a entender que matou através de... Ou, enfim, alguma coisa... Tipo assim, o que eu entendi, vê se você concorda comigo. O preso na cela ao lado se suicidou. Por causa de alguma coisa que o Charada falou pra ele. O Charada entrou na cabeça dele e, tipo, mano, fez o cara se matar. Eu não sei se você entendeu dessa forma. Sim. Foi dessa forma. Foi nessa condição aí. Até porque o Charada acaba entrando Bom, a gente vai chegar nisso, né? Mas a ideia dessa da manipulação psicológica do Charada é essa mesmo, né? Ele entra na cabeça de quase todos os personagens da história. Então, Marcelo, é isso que eu ia te perguntar. O que você achou disso? Porque, mano, é uma característica totalmente... Eu não sei, posso estar errado, mas é uma característica totalmente nova no Charada, porque, cara, ele faz um jogo psicológico com quase todos os personagens que ele tem convívio ali, né? Que ele tem algum relacionamento no quadrinho ali. Ele faz esse jogo com o guarda, ele faz esse jogo com o cara que tá preso do lado dele, ele faz esse jogo com todos os guardas na hora que tá transferindo ele, que todos eles se matam depois. Ele faz esse jogo com o próprio Batman, com o pai dele, com a mãe da mãe. E, tipo assim, eu acho que uma das piores é quando ele faz com o próprio Batman, porque dá a entender que ele conhece a vida do Batman, na verdade do Bruce Wayne, há muito tempo. Há muito tempo. Ele sabe que o Batman é Bruce Wayne, ele sabe do relacionamento com os Robin, ele sabe do relacionamento com a Bárbara Gordon, que ele deixa meio claro isso, ele sabe do próprio comissário, ele sabe que o Batman faz à noite, ele inclusive fala, não sei se você vai lembrar, algo no sentido de tipo assim, eu ficava feliz quando você tava quase desvendando algum mistério, não sei o quê. Mano, que tipo assim, mano, eu acho que o roteiro do Tom King, cara, nesse sentido de transformar o Charada e tipo, linkar todas essas coisas, cara, é de uma maestria. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, cara. Cara, não, você falou tudo. E outra, vamos lá, quando você
pega esses personagens da galeria de vilões do Batman, você tem que... Como o Batman é um ser humano comum, entre aspas, né? Os vilões deles ficam nessa condição mais no ar aí, né? Como posso dizer? Tem que ser um desafio menos sobre-humano, mas mais... E aí, nesse nível, o Batman é o que se tem de melhor no preparo, né? É o mais Sim. inteligente, é o mais preparado, é o mais forte, tal. Aí é pra você criar um vilão com o mesmo peso do herói, ou você faz ele, que é o completo extremo, que é o Coringa, que é uma pessoa completamente, né, que não tem padrão, que, né, o Batman já é metódico, o cara não tem padrão e tudo mais, né, que aí é a força incontrolável contra um objeto parado, né, isso fala muito no filme do Nolan, né? Sim. Não tem poder nenhum sobre ele. E aí você transforma o Coringa ou o Charada na mesma coisa. Vamos ver se você vai concordar comigo nessa análise. Na mesma ideia, só que mais extremado, né? Na Porque mesma ideia além de... do Batman. Não, na mesma ideia do Coringa, né? Você ser uma pessoa, não ter nenhum controle psicológico, psicossocial, né? Só que ainda mais inteligente. O Coringa todo mundo entende como um personagem inteligente também, né? De algum método e tudo. Mas a ideia dele é o caos, né? Aí você pega Sim. um personagem como Charada, vindo nessa linha com um componente de ser uma pessoa extremamente inteligente, tão preparado quanto o Batman. Só que no nível de poder, de não ter também limites nenhum, entendeu? Seria, vamos lá, eu acho que eu comentei com você, seria meio que o Batman que ri sem as doidices do Batman que ri. Você tá me entendendo? Um cara tão inteligente quanto o Batman, com a personalidade do Coringa, né? Então, Basicamente. Ele eu concordo criou em um... partes. Uhum. Eu concordo em partes. Eu acho que assim, ó, ele vem nessa psicopatia, ele vem. O charada dessa edição, né? Que nós estamos comentando. Sim, não, Ele, só dessa ele, edição específica. ele vem com toda essa psicopatia do Coringa que você tá falando, ele vem com toda essa maldade, toda essa violência, porém eu acho que ele vem preparado, igual o Batman. É isso que você quis dizer? Exato, Ele preparado como o Batman. Isso, ele é um personagem. O Coringa, é o que você falou, é caótico. O Coringa é do caos. Extremamente inteligente, mas caótico. Caótico. O Charada dessa edição não é caótico. Ele é extremamente inteligente, Não. ele é frio e calculista. Sim, não, o que eu comparo ele com o Coringa é só a questão da psicopatia. Sim. Né, dos traços de psicopatia que... Aí óbvio, Sim. as mobilizações são diferentes, né? De um personagem pro outro. Tem um quadro na revista, que não sei se você vai lembrar, que o Charada tá parado, sentado, e lembra muito o Coringa do filme do Nolan, quando o Batman vai interrogar ele. Praticamente a mesma cena, assim, ele tá parado. A mesma inclusive, cena. Ele tem uma maquiagem, acho que verde nos olhos, assim, alguma coisa assim, que é tipo pra revelar que ele é o Charada ali e tal. Tá carequinha, né? É uma outra característica que tem nessa edição. A gente não vê o Charada com aquele cabelo ruivo, com aquelas roupas extravagantes, né? Ele tá careca, tá bem, cara de quase meio doente, né? Isso. Ele tem um ar, um ar de doença, um ar de quem não vê o sol há muito tempo, né? Exato, isso. Eu comentei que a gente parecia que ele tava com ictirícia, né? Isso, justamente. Parece que ele não vê o sol há muito tempo. Não vê o sol. E ele traz essa característica que eu acho que parece muito com o Coringa do filme do Nolan. Porém, ele é um cara muito calculista, ele é um cara muito inteligente e ele é um cara que ele preparou toda a vida. Após o dia ruim que ele teve, parece que ele preparou toda a vida dele para chegar no final da edição e falar o que ele fala pro Batman. Entendeu? Então é um cara metódico, certo? Eu não sei se você tem essa análise. Não, perfeito. Você chegou no ponto que eu penso também. Que ele é metódico ao ponto de colocar todas as consequências embaixo do guarda-chuva dele. Sim. Basicamente, né? Sim. Inclusive pensando, chegando no limite
de não dar alternativas para os outros, né? Você não, ele não tem alternativa de... Ele não dá chance para ninguém vencer, na verdade, né? Não Então, existe mais a charada dessa vez, né? Isso, putz, você chegou no ponto que eu ia falar agora. É isso aí. E aí, já a gente partindo mais pro final Uhum, da edição, né, da revista, é justamente isso, né? Porque aí no final da edição, o que que acontece? O Batman encontra ele, descobre lá a mãe dele, descobre o pai dele, vai conversar com todo mundo, descobre que ele foi abusado, descobre por que tava tudo uhum, aquilo. E quando chega no final, o Batman meio que fala isso, né? Tipo, não é que fala, mas deixa entender que, tipo assim, beleza, você matou o cara lá no começo da história, né? Você matou o cara, mas você sempre teve um motivo, você sempre teve uma charada por trás disso, você sempre teve um uhum, enigma. Qual é o enigma agora? E aí a parte que eu acho o desfecho da história sensacional, que é quando ele, tipo assim, ele deixa claro que não tem charada, né? Que ele, a uhum, partir daquele momento, se o Batman se intrometer com ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai matar. Ele vai matar alguém. E o que, que o Batman vai uhum. fazer? Vai trancar ele no asilo Arkham por mais 2, 3, 4, 5, 10 anos. Ele vai sair e vai fazer o quê? E vai matar. Inclusive Vai ele matar. fala, posso matar um Robin, posso matar o Gordon, posso matar, tipo, ele deixa entender, né? Posso matar quem eu quiser. Posso matar um cara aleatório na rua, porque eu me desprendi desse negócio da charada, né? Uhum. E aí, cara, que tem uma virada foda na história, que é tipo, e agora, Batman? O que você faz? Né? O, o princípio moral dele jogado, né, jogado na cara dele, né? Isso, Ok, você não vai tirar uma vida, mas quantas vidas vai custar você não tirar essa vida? justamente, é aí que tá. Você chega nos limites morais do Batman. Porque Uhum, você pega lá, a gente tá falando do Charada, mas tá fazendo uma relação com o Coringa, porque eu acho que realmente uhum, tem algo muito a ver, assim, os personagens nessa edição. E aí você pega lá quantos personagens o Coringa já matou. Quantas pessoas o Coringa já matou? Quantas pessoas. E uhum. aí você traz isso pro Charada, né? Ele começa justamente isso. Porque aí, tipo assim, o Coringa, por exemplo, matou o Robin lá no pé de cabra, beleza? O Batman foi Sim. lá e mandou ele pro Arca. Aí ele sai, ele aleja a Bárbara Gordon, aí manda pro Arca. Aí ele sai, mata Uhum. outra pessoa na rua e manda pro. Tá, até quando você vai ficar prendendo o cara e mandando ele pra cadeia e ele saindo e matando, cometendo outros crimes, né? E esse é o limite moral do Batman, porque o Batman até então não mata, né? E o Uhum. Charada, ele mata essa charada fazendo um trocadilho, né? Já que o Batman não mata, eu vou matar o tempo que eu quiser, porque ele não vai acontecer nada comigo. O máximo que Sim, vai acontecer comigo é eu ser preso. Ficar no asilo Arkham, onde eu vou manipular todo mundo lá dentro e vou fugir, sim, sim. né? Ou eu vou ficar aqui e vou continuar manipulando fora, que é basicamente o que Isso, ele estava acabando fazendo também, é justamente né? isso. E aí, no O desfecho da edição, o que acontece? surge o Batman, a gente Surge o sabe o que Batman, que a gente não sabe o que vai fazer depois. surge o Batman atrás do Charada. E é da hora essa cena, né? É muito bem desenhada, né? O Mitch Gerards, Uhum. ele traz uma sensação de, tipo assim, tô bem, tô por cima tô por cima da Então, carne seca, carne né? seca. Tô por cima da carne seca. E aí, daqui a pouco aparece o Batman atrás dele e ele olha com uma cara tipo assim, tipo, mano, e agora? E aí? Será que ele vai ultrapassar os limites dele? Boa. A da. Só pra fazer um vínculo com a piada mortal aí. A da piada mortal, cara, eu demorei pra associar que o Batman faz alguma coisa com o Coringa. Sabe? No Aham, finalzinho. Que tem sei. aquela. Aí depois, ok, né? Ah, óbvio, óbvio que ele matou. Depois só uma pessoa que tá rindo, não tem duas. É, É, tá, não sei até onde é óbvio ou não, né? Mas até hoje ainda fica essa coisa. Mas se eu falar pra você que não, nessa daí eu não tive dúvida que na do Charada, eu não tive dúvida que ele matou, cara. eu também não tive dúvida, cara. É, Porque ficou muito pessoal. eu também E o achei. Batman foi desafiado num outro nível. Sim, Não só na questão moral ali. É alguém que no preparo o Batman não ia conseguir é, pegar, tipo né? assim, ele ficou sem saída.
O que eu vou fazer pra deter o Charada a partir de agora? Não tem. Ele Uhum. me colocou em xeque-mate. Ele me colocou uma condição que, tipo assim, eu mesmo me proíbo de fazer alguma coisa com ele. Então, tipo, beleza. E Uhum. ele vai agir livremente por causa dessas condições que eu me impus. Porque eu E me aí, impus, exato. no final, pra mim, o Batman, tipo, ultrapassou os Não, limites. ultrapassou os limites. E Foi a tem solução que outra, ele achou. o detalhe do limite do Batman, tem uma análise que até o cara do quadrinho, eu vou falar de novo dele, do Quadrinhos da Sarjeta A faz. gente é fã do cara, né? Vamos A falar. A gente é gente é fã do fã do cara, um dia ele vai um dia a gente vai fazer collab com ele, escuta o que eu tava falando. A gente vai chegar lá ainda. E ele fala do Batman, né, essa ideia de não matar não é nem de nobreza, é de aristocracia. Isso, de não Ele é um sujar as mãos. aristocrata, não sujar as mãos, né? É isso aí. Cara, eu sou muito fã do Batman. Dói escutar um pouco essas coisas. Porque eu acho que, a princípio, na questão, quando eu era mais adolescente, achava que não. Achava que o Batman era o cara mais foda mesmo. Ele é o cara que o Superman e a Mulher Maravilha que voa, né? E o Lanterna Verde que voa. E ele precisa ir pra algum lugar de avião e os caras vão junto com ele no avião, cara. Né? Boa. Então ele é esse cara. Aí você escuta que o camarada tem umas posições de nobreza porque ele é aristocrata. Aí fala, porra, caramba, será que o Batman é só um burguesão que bate nos pobres de madrugada? Às vezes é, né? Às vezes é. Mas é. Mas Acabando com o personagem. acabando com o personagem. Ai, ai. Mas agora é um pouco a questão da aristocracia mesmo. Ele não querer sujar as mãos, né? Sim. E não deixa de ser uma ideia de nobreza, que para ele é o que ele entende como ato nobre, né? Sim. Eu acho o Batman, ó, pra você ver absurdo, pode ser um absurdo que eu vou falar para quem é fã do Azulzão, mas eu acho o Batman mais nobre que o Super-Homem. Um personagem mais nobre que o Super-Homem. Outra vez eu não vou nem entrar muito nessa porque vai longe. Eu não vou comprar essa briga, não. Vai longe. Porque o Superman é um cara que, ok, que ele poderia ser Deus entre os seres humanos, né? Porque ele é super forte. Mas quando se jogam na questão de sujar as mãos, o Superman suja as mãos mais rápido que o Batman, quando precisa. Então eu acho o Batman um pouco mais nobre. Mas ok, isso daí dá pra discutir. Não, a Veio gente pelo vai. Justice. Depois do Justice tudo bem que é um jogo e depois virou o gibi. O gibi nem é tão bom. Os quadrinhos nem é tão bom assim. O filme, a animação, então, é horrorosa do Eu não vi a Injustice. Mas, animação, não vi. cara, nem veja, é muito ruim. O quadrinho é melhor um pouco. E o jogo é melhor ainda. Mas no Injustice dá pra você ter uma ideia. Aí tem aquelas versões alternativas do Superman também. Todas elas, na maioria dos quadros, são malignas e tudo mais. Porque a questão do poder corrompe de alguma maneira, né? Sim. Você tá vendo alguém que nas histórias. É um personagem que foi criado muito fora do padrão. E aí, obviamente, vários outros foram nessa linha, mas ele é muito fora do padrão. E por ser fora do padrão, é um cara que não vai morrer nunca. Né? Aí tem todas umas questões. Mas E aí o Batman. a gente pode até. Também é outra pauta para outro podcast. Não, Isso essa aí, é a pauta do podcast. sobre o poder infinito do Superman, né, mano? Uhum. Enfim, E vai mas se criando conforme vai tendo as necessidades, que é horroroso isso também. Isso, Mas bom, isso, mas aí é outro caso. Mas aí você vê que o Batman tem essa questão moral por conta de uma questão de aristocracia, né? Por conta dele ser um ser humano superior, né? Aí ele fica muito parecido com o Homem de Ferro novo, né? Novo que eu Isso. digo assim, né? Que o Homem de Ferro agora tem um pouco disso também, né? Que ele, né? Bem parecido. Bem parecido. E na verdade, na origem dos personagens, não são, né? O Tony Stark é um cara que gosta de ser boêmio e tudo, e o Batman, o Bruce Wayne ele usa aquilo como disfarce, né? Ele nem gosta de ser. Basicamente, parece que ele nem gosta de ser playboy, né?
Nem gosta de ser playboy, né? Mas enfim, é um Mas disfarce ele dele. precisa ser o disfarce dele. Mas entrando nessa parte da aristocracia, burguesia não sujar as mãos, né, mano? Eu penso Uhum, dessa mesma forma. Eu acho que o limite moral dele é imposto não porque ele é pela uhum, justiça, porque eu não quero. Eu acho que é porque, meu, burguês não suja a mão matando pobre. Na verdade, eles uhum. manipulam pobre para matar pobre, né? Obviamente pobre. E Exatamente. aí, e aí a gente vai entrar numa outra discussão muito polêmica se eu for falar isso aqui, porque. Mas é isso, né? Que é o que a gente Uhum, vê hoje. Eu manipulo um pobre para matar outro pobre, mano. Seja na periferia, seja através do uhum. tráfico, seja através da violência policial, seja através, Perfeito. enfim, de N Uhum. coisas, né? N coisas. Então, assim, mas aí a gente vai entrar num outro Instrumentos assunto, outro. ideológicos de Estado. Você vai entrar no E outro sério aí, cara. Já justamente. vai lá no outro É, sério. Aí o nosso episódio vai ficar com 3 horas e meia. Cara, já tá beirando uma hora já, eu acho. Já. Então, vamos finalizar. Então, para a gente finalizar, a Aham. gente já falou sobre o gibi, o contexto todo aí, já analisamos o Charada, já falamos sobre mais ou menos como que é o final da história. Qual que é a sua opinião aí sobre a história? Então, o que você achou? Sua opinião final aí? Você recomenda, não recomenda? Cara, Você acha que vale a é um pena? recomendadíssimo. Vamos lá. Eu acho que ele trata muito bem de um personagem que vinha. Ele era tratado numa faceta só, né? Do cara metódico que tem a charada pra tudo e tudo mais. Muitas vezes usado como alívio cômico. E vira um puta personagem que rivaliza com o Coringa no sentido de arquitetura de plano, psicopatia e tudo, né? Então você eleva o personagem, o Charada, a um nível ali do top 3 personagens antagonistas do Batman ali. Eu concordo também. Eu Eu vou acho colocar que. top 3, só para citar o meu top 3, aí nesse caso, aí, lendo essa gibi, é o Coringa, o Ra's al Ghul e o Charada. E o Charada. Tem É, outros é, ali muito bons, mas que eu então, bem não gosto. Bem não acho. Personagem tão Então, bosta. cara, você sabe um personagem um vilão, na verdade, que eu gosto e que eu também, inclusive, eu acho que é mal utilizado muitas vezes, assim, o Espantalho. Nossa, O puta Espantalho. merda. É, Espantalho. o Espantalho É um puta personagem. eu acho um puta personagem também. Ele trabalha É através do sim. medo, né? Uhum. O Nolan no filme trabalha muito bem esse Nossa, personagem, bom. inclusive, né? No primeiro filme, né? É, Muito bom é mesmo. isso. Eu acho foda pra caralho. Então, tipo assim. E- Só que se você pegar pra analisar, e aí eu acho que, falando sobre essa edição, né? A minha opinião sobre a história aí, que eu perguntei a sua, Uhum, eu vou muito na sua onda, assim. Eu acho que vale uhum, muito a pena essa história. E eu acho que tem um ponto ainda que, não sei se você concorda, você não comentou, mas vamos ver se você concorda. Que eu acho que muda. Essa história ela acaba mudando esse personagem, cara. Eu acho que ela, tipo assim, sim, muda o personagem. mas pro futuro, eu acho que a partir dessa história, ela entra como no cânone do personagem e, tipo, passa a figurar como, pra mim, assim, que eu lembro de cabeça, uma das maiores histórias do Charada, sabe? É, Uhum, tanto no cinema quanto nos quadrinhos, né? Trazendo mais pros quadrinhos, assim, mas eu acho que ela transforma o personagem num grau que, cara, difícil ver, viu? Ao ponto de falar, que nem você falou, dele rivalizar com o Coringa, sabe? Então, assim, uhum, o meu top 3 vilões acho que vai ser quase igual ao seu também. Eu acho que é o uhum. Coringa, eu acho que é o principal vilão do Batman, apesar de algumas pessoas não acharem, eu acho que é o principal vilão do Batman é o Coringa. Mas eu acho Nossa, que cara, tem que não acha? tem gente que não acha. Estranho. Cara, bom. A gente tem um grupo de amigos lá do WhatsApp que Ah, alguns deles não acham o Coringa o maior vilão do Batman. Eles consideram nossa. O Ra's al Ghul o maior vilão. Ah, tá, não, tá. É, Tá. entendeu? Tá, até entendo. Mas cara, que o Coringa e tudo bem, por exemplo, o Coringa e o Lex Luthor, Pra mim eles são personificam imbatíveis. tanto. Eles É, personificam tanto a ideia de vilão, né? é, também De acho. antagonista, né? Do personagem, né? Do personagem É, que, cara, fica muito. Porque o Lex é o espelho invertido do Superman e o Coringa é o espelho invertido do Batman, né? eu também penso mais ou menos isso também. Né? Ele muito.
É o ser humano que quer chegar no nível máximo de preparo também, quase parecido com o Batman, no caso do Lex, né? Pra chegar próximo do Sim, Superman e tudo mais, né? E o Coringa é o caos, o Batman é o metódico. Então cara, justamente. o Ra's al Ghul é um puta vilão mesmo. E assim, vilão histórico, se você colocar também ali, se você pensar em top 5 vilões de todos os tempos, acho que ele tá próximo ali também, Tá bem né? próximo. É um cara É, preparado também, né? sim, foda, foda. É, Introduz umas histórias no cânone do Batman, que é coisa do outro mundo, né? O Poço de Lázaro, uns negócios muito. isso. E É, acaba foda. virando, né? É o Poço de Lázaro é uma entidade da DC, né? Não só do universo do Batman, no final das contas. Bom, Então, mas aí. você depois você tem a tarefa de ler Um Dia Ruim, Ra's al Ghul. Do Ra's al Ghul. É, Tá. se você tá falando do Poço de Lázaro, de tudo isso aí, do Batman preparado, leia Um Dia Ruim, Ra's al Ghul. Cara, eu vou ler. Vai ser o próximo. Vou ver se no final de semana eu já. Antes de eu voltar. Antes de eu voltar para trabalhar, eu leio ele. Boa. Vamos encerrar então? Encerramos, cara. Pô, que legal que tá essa conversa, cara. Tá. Mas a gente tá. A gente deixa um pouco pra próxima. Vamos deixar para a próxima, né? Marcelo, eu quero agradecer a sua participação aqui, né, mano? Na sua participação, na verdade, não, né, mano? É a nossa participação, porque o podcast é nosso, né, mano? Valeu, cara. Agradecer a quem tá ouvindo, todos os ouvintes aí. E deixar aqui o pedido, né? Se você gostou do episódio, compartilha, divulga aí, ajuda a divulgar o nosso podcast aqui, o Manifesto do Caos. E vamos ver se a gente traz novos episódios com novas análises, né, mano? E a gente tem essa proposta de não analisar simplesmente. Ah, achei bonito, achei legal, achei fofo, gostei, eu gosto tanto dele. Na verdade, a gente tem esse objetivo de fazer uma análise um pouco mais profunda, trazer outros temas mais relevantes, né? Trazer um tema mais com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que se encaixe mais com a nossa realidade, né? E fazer essas análises um pouco mais aprofundadas. Tá bom? É isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. E até a próxima. Um Valeu, abraço. Luciano. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.